Olá, pessoal. Bem-vindos ao CIF Podcast. Eu sou a Giovana Oliveira, coordenadora operacional do GT Colheita e Logística, e aqui é o seu espaço para discutirmos temas relevantes sobre o setor florestal. Essa série foi pensada para valorizar os professores que inspiram e formam profissionais do setor florestal, além de apresentar as 4 grandes áreas que compõem o curso de Engenharia Florestal. No primeiro episódio, conversamos com o professor Rodolfo Soares de Almeida, que nos guiou por uma conversa inspiradora sobre silvicultura, e esse episódio já está disponível para quem quiser conferir. Hoje, vamos mergulhar em uma área que conecta ciência, sustentabilidade e responsabilidade social, a ambiência. E para falar sobre esse tema tão essencial, recebemos a professora Emanuele Lima Abreu, bióloga e gestora ambiental pelo Instituto Federal do Piauí, mestre em Engenharia Ambiental pela UFOP, doutora em Ciências Ambientais pela UFSCar. Atualmente, a professora Emanuele é professora adjunta do Departamento de Engenharia Florestal da UFV, atuando nas áreas de avaliação de impacto ambiental e recuperação de áreas degradadas. Ela também é pesquisadora nas áreas de licenciamento ambiental, justiça ambiental e sustentabilidade socioeconômica ambiental. Professora, seja muito bem-vinda ao CIF Podcast. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos começar. Então, para começar, a gente gosta de saber um pouco, né, sobre a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória, como foi o seu caminho até o Departamento de Engenharia Florestal e o que despertou esse interesse em você pela ambiência. Certo, então, assim, vou começar lá do início, né? Eu sou bióloga de formação, como você falou, né? Bióloga e gestora ambiental. Eu sempre tive interesse em estudar, né? E fazer curso de biologia, de entender o meio ambiente, o ecossistema. E, paralelo a isso, eu também queria entender um pouco como é a sociedade também, como a sociedade se insere nesse ambiente. E aí eu fiz o curso de gestão ambiental, né? Isso, como você falou, sou do Piauí, né? Formei lá, vim fazer o mestrado em Engenharia Ambiental na UFOP, e aí eu me aprofundei um pouco mais na parte de avaliação de impacto ambiental, licenciamento, entendendo esses métodos, as técnicas, entendendo também como pesquisar, a pesquisa na área de avaliação, porque eu já atuava como analista ambiental, né? Então, eu tive essa experiência como consultora ambiental, mas também realizando os EIA-RIMAS, fazendo EIA-RIMAS, mas também como analista ambiental e geólogo ambiental. Então, foi interessante seguir essa carreira acadêmica, né, profissional e depois acadêmica, né, entender um pouco desse processo. E aí eu vou para Ciências Ambientais, meu doutorado lá na UFSCar, e aí eu começo a pesquisar, entender um pouco mais, né, como é que a sociedade se insere, né, esses conflitos socioambientais, os impactos socioambientais, né, de diversos empreendimentos. A engenharia florestal, não sou engenheira florestal de formação, mas eu desde a época que eu era consultora ambiental, sempre enxerguei, né, sempre estive próxima, né, nessa área, né, porque muitas das questões, dos estudos que a gente faz são relacionados com florestas também, seja na parte de manejo, recuperação de áreas degradadas, né, áreas de preservação permanente. E, assim, seguir na área ambiental foi algo, assim, na verdade, desde criança. Então, assim, eu sempre quis ser professora universitária. E pegar essa experiência profissional ajudou também até para trazer essa experiência para os alunos também. Então, é um pouquinho aí dessa trajetória. Muito bacana essa trajetória, esse desempenho. E você agrega muito aqui ao nosso departamento. Bom saber. Como você disse, né, a ambiência, ela desperta essa curiosidade, muitas vezes, porque ela vai muito além do que a gente imagina e pensa, né, sobre o que é floresta. Acho que muita gente tem uma visão muito distorcida sobre isso também. Então, como você define essa área dentro da engenharia florestal? Bem, então, né, a questão da ambiência, né, esse olhar sensível, né, da engenharia florestal, e como você falou, né, a ambiência é muito mais ampla que isso, né, então, muito mais do que a gente vê até no curso de engenharia florestal. Eu acho que é uma área que ainda precisa ser bem desenvolvida, não só, eu falo na questão do ensino, mas também no setor florestal. A gente tem falado de ESG, tem falado de sustentabilidade, mas eu acho que é algo que ainda está muito preliminar, está muito inicial ainda, sabe? Então, ela é importante porque a gente está vivenciando mudanças, né? A gente está vivenciando mudanças do mundo, né? Mudanças climáticas, né?
E é importante também que esses profissionais que vão sair para o mercado de trabalho, eles tenham esse conhecimento, né? Eles tenham essa vivência também na área ambiental, né? Entender que o setor florestal, ele não está isolado, né? Está conectado. Sim. E falando um pouco também sobre até essa conexão, né, que você falou do setor florestal, que ele vai ali interagir vários diferentes segmentos. Quais são os principais desafios que você vê hoje para a gente fazer esse equilíbrio entre a produção florestal e a conservação ambiental? Ai, são muitos desafios, né? Eu acho que o primeiro ponto é que ainda é muito visto, né, como a conservação da natureza, tá diametralmente oposta à produção econômica, né? Então, eu acho que a primeira coisa é entender, né, que tem como desenvolver, né, enfim, qualquer, né, processo produtivo, não só na questão do setor florestal, mas com responsabilidade social. Esse é um desafio, eu acho, hoje, de entender, né, como correlacionar isso. Também a gente tem, dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, dentro do licenciamento ambiental, ele ainda é um processo muito assim, muito automático, quase um cartório. Então, eu acho que faltam melhores normas também que balizem esse processo de avaliação de impacto, licenciamento, e que seja também algo mais padronizado. Porque, estou dando um exemplo aqui, até de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo. O processo de licenciamento no Mato Grosso do Sul é totalmente diferente do processo em Minas Gerais. Isso para o setor florestal. Então, os critérios são diferentes, né? Então, assim, eu acho que até isso, né? Não, eu acho que não tentar padronizar, porque o país é muito amplo, né? São biomas diferentes. Mas eu acho que ver os pontos positivos de uma área, né? De um estado para outro, de uma cidade para outra. Então, acho que um desafio importante também é essa falta de padronização, né? E como eu falei, né? Essa ainda desconexão, sabe? Entre esse processo, né? Da conservação e do setor mesmo produtivo, da economia. São muitos desafios, né, para serem Tem muita coisa para desenvolvidos. E você comentou da avaliação de impacto ambiental e da parte de licenciamento ambiental também. E a gente tem que cada vez eles estão ganhando mais espaço, né, nas empresas e nas políticas públicas. Como você vê esse cenário atualmente aqui no nosso país? Então, falando de avaliação de impacto de licenciamento como, né, de forma ampla, a gente está vivendo alguns retrocessos, algumas leis já passaram, né? Passou a nova lei de licenciamento ambiental. Então, a gente tem um processo de licenciamento ambiental que está sendo muito mais facilitado com uma justificativa de um ganho econômico, né? Isso é um ponto. Falando do setor florestal, eu vejo que é um setor que tem bastante responsabilidade socioambiental, né? Mas eu percebo que a parte de meio ambiente fica muito na parte de compensação ambiental. E não é só isso, né? Então, assim, não só compensar pelo empreendimento que você tá, então, tá funcionando, a atividade está funcionando. Eu acho que, em relação, né, falando de política pública, eu acho que entender, né, essas mudanças que a gente tem, a mudança de como é que é produzido e a mudança que está no mundo, inclusive. E eu acho que tem algumas leis que estão ficando muito, como eu falei, né, abrindo muito esse processo, né, acaba que desfaz o processo que deveria ser de avaliação de impacto ambiental. Mas eu vejo que o setor florestal ele tem se preocupado, né? A gente não pode cair numa armadilha do greenwashing, que é fazer as ações, né, de sustentabilidade e ser algo vazio, né? Então, tanto para mostrar, né, como marca, né, nós somos sustentáveis, mas ele tem que ter essa responsabilidade também para além, né, do que é a compensação também dos impactos que são mitigados. Sim, com certeza, concordo também, professora. E você acha que a gente avançou nisso, nessa forma como a gente avalia essas mitigações? Sim, eu acho que porque a gente tem muita tecnologia nova, né? Então, assim, a gente consegue integrar bancos de dados. Eu acho que também tem a experiência dos profissionais. Então, dentro do processo de avaliação de impacto, como um todo, é muito novo você pensar, década de 80. Então, alguns impactos que a gente não tinha conhecimento, a gente começa a ter. E eu acho que está tendo um novo olhar, sabe? Com esse ESG, por exemplo, é um conflito muito importante para o setor florestal é o conflito de uso da água.
Então, é algo que não era tão pensado, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. E hoje, as empresas do setor florestal já têm que se preocupar com isso. Eu digo que a gente, ano passado, eu fui com o pessoal da Embrapa e a gente foi para Três Lagoas, né? E foi uma dor que as empresas trouxeram para a gente. Olha, não tem ainda esse problema, mas a gente consegue enxergar ele a longo prazo, sabe? Então, eu acho que esse planejamento a longo prazo já está ajudando também. E também, né, tentar tomar decisões baseadas em ciência, né? Então, você vê que o setor florestal está sempre conectado, né, antenado com o que está sendo pesquisado, né? A gente vê aqui pela própria CIF, Embrapi também. Sim. E tentando buscar as melhores tecnologias, as melhores práticas, né? As boas práticas, né? Sim. E como você disse, eu acho que com o passar do tempo, né, isso foi melhorando a visão, né? Porque antigamente não se pensava que no futuro poderia ter essa escassez de água, essa preocupação, mudanças climáticas também que a gente vê que cada vez está mais frequente, né? E entrando na parte de recuperação de áreas degradadas, a gente sabe que também ao longo dos anos as metodologias foram mudando, né? Como a gente espera, né, que seja, e as estratégias. E como você vê essa mudança, né? Essa mudança de métodos, estratégias, para promover a resiliência ambiental? Bem, eu acho que a RAD, né, recuperação de áreas degradadas, eu acho que antes, e a gente vê isso na disciplina de RAD, né, que ela evoluiu, né, com conhecimento, né, aprofundamento, né, sobre ecologia, enfim. Mas RAD, antes tinha um entendimento que era apenas plantar mudas, né? Sim. E a gente vê hoje que cada vez mais tem técnicas, né, então, que são baseadas em ciência, baseadas em pesquisa. Então, acho que essas pesquisas que a gente desenvolve aqui, né, inclusive, elas estão sendo aplicadas, né, então, para melhores práticas. Então, assim, desenvolvimento de novas técnicas, indicadores de monitoramento para ver o sucesso do processo de recuperação, porque não é apenas plantar, né? Você tem que ter qual vai ser, de que, como é que essa floresta, né, que você está tentando recuperar, como é que ela vai se manter no tempo. Então, a gente está mudando, né, bastante, tem esses indicadores, a gente usa, né, hoje tem inteligência artificial, tem o SIG para auxiliar a gente, então eu vejo que RAD tem, aos poucos também, né, tem evoluído, porque o problema de RAD é que, assim, você planta, você vai ver daqui a 10, 15, 20, 30 anos, então tem esse aspecto também, né, de ser algo de longo prazo. Então, caminho um pouco devagar, mas eu acho que está evoluindo. Eu vejo como um ponto positivo. E aí, voltando à parte social, eu vejo que os projetos de RAD, eles estão mais preocupados em inserir a sociedade. Então, já tem pesquisa, já tem projetos, né, boas práticas que você vê que quando você insere a sociedade, esse projeto vai ter muito mais sucesso do que se você tem conflitos com a sociedade do entorno. Um exemplo que a gente tem isso, a gente, tanto em visita técnica como em projetos que eu falo da gente, né, eu com meus alunos, a gente desenvolve, conflito com, você está fazendo uma recuperação de uma área, você cerca a área, se você não dialoga com a comunidade do entorno, eles vão lá e cortam a cerca. Porque o gado, historicamente, o gado deles estava lá, entendeu? Então tem um rio que passa próximo. Não adianta você fazer nada sem você conseguir conversar com a comunidade que está no entorno. Então, a forma como a empresa chega vai determinar como é que vai ser esse processo. Tanto de avaliação de impacto, né? Quanto também lá no final, na recuperação de uma área degradável, sabe? E é muito importante, né, inserir também a comunidade nesse processo, né? Acaba que o projeto ele vai mais fluido, né? Mais. Como que eu posso dizer a palavra? Acho que desenrola mais também, porque as pessoas enxergam, dependendo Tem da mais área, consciência. isso, um senso de pertencimento, sabe? É uma área, sei lá, o que vai ser uma área que vai ser recuperada, mas aí também vem a questão da educação ambiental, né? Para essa comunidade entender o que significa aquilo, né? O que significa aquele plantio de mudas, né? Falando aqui na parte de rádio, que não tá desconectado da avaliação de impacto, né? Então, assim, se você não tem uma população que está educada de forma ambiental, né, ambientalmente falando, você vai ter esse tipo de conflito. Sim. Então, o que a gente vivencia hoje na área ambiental, os problemas, né, são esses conflitos.
Eu lembro uma vez que a gente até comentou do pessoal que às vezes coloca fogo na área que está sendo recuperada por Sim. conta desses conflitos de comunidade também. Sim, aqui é quando a gente foi no Parque do Cristo, né? Então, Sim. assim, no Parque do Cristo eles têm esse problema, porque eles estão tentando recuperar uma área, restaurar uma área, vem a comunidade e taca fogo. Ah, porque. Ah, e aí você vai entender da comunidade, ah, é porque aqui tem um mato que é alto, e se o mato estiver alto é perigoso pra gente Sim. passar, né? Então, assim, tentar entender, e agora eles estão com um projeto de educação ambiental bem legal. Já também me aproximei do pessoal do Parque do Cristo, então a gente vai começar pesquisas ano que vem lá também, na parte de rádio, principalmente, né? Na parte de rádio, né? Que é o que é uma demanda deles, assim. Sim. E você comentou um pouco dessas inovações, né, que a gente está tendo na parte de tanto de operação de área degradada, como de avaliação de impacto ambiental, a parte de inteligência artificial, entre outras, e quais outras inovações, ferramentas e tecnologias que estão ajudando a aprimorar a avaliação, né, e o monitoramento desses impactos ambientais. Olha, eu acho que a gente fala, né, de inteligência artificial hoje também em si, mas também a Big Data, né? Então, assim, você tem informações de vários empreendimentos de uma região. Então, com essas informações, esses dados que são muito robustos, você consegue, então, fazer o que a gente chama de planejamento ambiental estratégico. Então, o uso desses dados. Porque, assim, você tem uma empresa do setor florestal, né? Dando exemplo ali de Três Lagoas. Tem uma aqui na região, mas uma causa um tipo de causa impacto, a outra também. Mas elas juntas vão causar impactos que a gente chama, né, mais significativos, né, impactos cumulativos. Então, com essa robustez de dados que você tem hoje, trabalhando com esses dados, você consegue, então, prever cenários, então, fazer modelagem, cenários, né, usando Siri, usando IA também. Apesar da IA ser um pouco controversa, né, porque tem os impactos ambientais da IA também, né? Sim. O consumo de água, né, enfim. Impactos sociais também, então, assim, já é outro rolê. Outro ponto. Aham. Mas é muito interessante, né? Porque antigamente a gente não tinha esse tipo de acesso de tecnologia, era mais uma coisa mais às cegas, assim, entre aspas, né? Assim, é um ponto, Giovana, tem coisas. A tecnologia está aqui, né? Eu falo isso com os alunos, tanto da graduação da pós. Usem com sabedoria, né? Sim. E também no setor, nas consultorias ambientais também a galera tem usado. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem que checar os dados também. Então está sendo muito comum. E aí eu falo de pesquisas científicas que eu, né, artigos que eu tenho lido, de uso de IA para gerar relatórios de impacto ambiental, entendeu? Sem ir dar campo. E a gente sabe que sem ir dar campo você vai conferir. Então, assim, eu estou vivenciando, recentemente a gente estava com um projeto, está vivenciando isso, de ver um estudo de impacto que você vê, velho, pensando, não veio aqui, entendeu? Então, eu acho que é isso, utilizar essas ferramentas, né, que são ótimas para a parte de monitoramento, como você falou, monitoramento de impacto, monitoramento das condicionantes também, mas você tem que usar, né, com calma aí. Tudo com responsabilidade. Responsabilidade. E, professora, a gente sabe também que a ambiência ela vai ter um papel essencial, né, na formação tanto de engenheiros florestais, engenheiros ambientais, pessoas que vão trabalhar com isso. E o preparo para atuar com responsabilidade também nesse setor ambiental. Então, como despertar esse olhar mais crítico e ético nos alunos atualmente? Como que está sendo isso? Olha, sempre falo que é desafiador ensinar avaliação de impacto. Ensinar na área ambiental, nas circunstâncias que a gente tem hoje, né? De mudança climática. Então, tem que ter um olhar de esperança também. E eu sempre tento trazer em sala de aula, né? Você foi minha aluna, sabe disso. Sim. Tento trazer como você reagiria, como você, como profissional, trabalharia, tomaria essa decisão. Porque um ponto importante que a gente tem que entender é que esse engenheiro florestal formado, ou ele vai ser um analista ambiental no órgão ambiental, ou ele vai trabalhar numa empresa do setor florestal, ele tem que entender que as decisões que ele está tomando, elas vão afetar a sociedade. Sim. Então, assim, para além de números, para além, né, de... Porque a empresa quer o lucro, né? Isso a gente sabe, e é perfeitamente natural. Mas qual o papel desse engenheiro florestal? Quais decisões que a gente está tomando? Então, eu acho que eu tento trazer esse olhar crítico, né? Sempre falando, olha, eu sempre falo isso na aula, né? Tem a lei aqui e tem o que às vezes acontece, né? E como vocês, como profissionais lá na frente, vão atuar?
Então, sempre tento trazer, que a gente fala nessa aprendizagem baseada em experiência, né? Como que vocês vão agir, né, nesse ponto. Então, acho que é importante o profissional, né, o engenheiro florestal, ele ter essa formação na área ambiental para ter esse olhar, né, sensível, né, as decisões que vão ser tomadas, sabe? Então, acho que é isso. É desafiador? É muito desafiador. A gente está falando de um cenário de mudança climática, a gente está falando de impactos, né, que a gente está vivenciando, que são, às vezes, muitas vezes, irreversíveis, mas eu tento colocar, né, para os meus alunos que vocês são o futuro, vocês são o presente, né, e o futuro também. Então, do setor também, né, pensando nisso, como vocês são o futuro, né, da área ambiental também. Além daqueles que não vão trabalhar diretamente no setor de meio ambiente de uma empresa do setor florestal, né, na diretoria de meio ambiente, de sustentabilidade, né, que eles vão chamar. Mas vocês têm que estar integrados ali, antenados do que está acontecendo. Sim, e sempre ter bastante consciência também do que a gente está fazendo, né? E Porque pode afetar a sociedade como um todo. isso, a comunidade, assim, para o bem, para o mal, né? Então, assim, é muito bom, são impactos, a gente sempre trabalha em sala de aula, impactos ambientais positivos, tem os negativos que podem ser mitigados, mas existem impactos positivos também, entendeu? Eu acho que é esse equilíbrio, e é importante que vocês saiam daqui, né, com essa visão, né? Então, eu acho que é importante, assim. E é uma lacuna, eu acho que em pesquisa também entender qual o papel do engenheiro florestal nesses conflitos socioambientais. Sim, é uma lacuna realmente para a gente estar desenvolvendo também, Isso. né? Como futuros profissionais, né? E tem alguma experiência, entrando também nesse assunto, experiência marcante de ensino ou extensão que mostre como a ambiência pode transformar a forma como os estudantes eles enxergam o papel deles nesse mundo, assim? Ai, gente, que pergunta difícil, tá vendo? Mas eu acho que, assim, as experiências que eu tive, várias, assim, tem 2 anos que eu tô aqui, né? Sim. E cada turma é uma turma e a gente marca a gente como professor, né? Isso marca também. Eu acho que as visitas são muito importantes e até a última turma de rádio a gente fez uma visita, essa turma não foi, né? Não. De rádio. E foi interessante para eles a gente foi lá e voltar e falar assim, o que não pode ser feito. Uhum. Então, para mim, foi muito marcante os meninos chegarem em sala de aula e falar, professora, isso aqui que não deveria ter sido feito assim. Ou, isso aqui eu faria de outra forma. Então, assim, já enxergo neles autonomia, que eu acho que é importante isso. Eu acho que o professor ele não pode ser a pessoa que chega lá e fica, né, só falando também. Eu quero ouvir sua opinião. O que você acha? Qual o seu saber? Né? Qual a sua experiência? Né? Sei lá, no seu estágio ou mesmo no curso, né? Então, assim, eu acho que o aluno sempre vai poder, né, contribuir. Então, eu acho que essa foi uma experiência na parte de ensino, né, bastante marcante para mim. Essas visitas todas. As visitas são muito legais, assim, os meninos gostam muito e sempre volta cheio de assim, professor, quando a gente for profissional nessa área, eu vou fazer diferente. Entendeu? Então, acho E que isso entra já também na pergunta que a gente até comentou anteriormente, né? Deles terem um olhar mais crítico e consciência do que eles vão fazer no futuro. E isso não, é muito crítico, assim, a gente, às vezes, na visita, você olha, ele olha assim, olha pra mim, tipo, olha o professor, o que ele tá falando? Eu falo, ó, gente, vamos entender, né? Porque, às vezes, é isso, a empresa, que é uma questão também. A natureza, ela tem um tempo dela, e a empresa dela tem um tempo. Então, assim, é tudo muito rápido, né? E às vezes eu entendo que o profissional que está ali, ele não vai dispor de tempo e recurso para fazer tudo o que ele viu na universidade que ele acha que deveria ser feito. Em rádio, por exemplo, você planta 30 espécies de muda, sei lá, 15 vão dar certo. Sim. Então, assim, eu acho que falta, às vezes, tempo para essas pessoas conseguirem desenvolver, sabe? Não é uma crítica pessoal a quem tá, né? Quem tá nesses locais. Mas é bem interessante ver isso dos meninos. Eu quero ser convidada para a próxima turma Próxima para viagem, visita, porque a minha vai. turma não teve. Foi a greve. Já foi, mas a gente tá sendo muito legal, porque com o passar do tempo aqui, né, eu tenho tido mais contato com outras empresas, né, então assim, a gente tem feito mais visitas aí.
É bem legal para os meninos. É bem interessante para eles desenvolverem e ver como funciona também, né, Isso, na e é algo empresa. assim que eu senti falta na minha graduação, que quando eu chego aqui no DF, eu vejo a estrutura que o DF tem, a UFV, que a UFV tem, que o DF tem, e que eu posso proporcionar isso para meus alunos, eu fico muito feliz, Sim, sabe? Saber que eu posso fazer uma viagem, fazer uma visita. é muito enriquecedor. Tanto É, para vocês quanto pra gente também, que tá faz participando. muita diferença. E a gente aprende. Sim. Eu aprendo muito em visitas também. Então, assim, eu acho que o professor, aquela, né, a frase bem clichê, o professor é um eterno estudante. A gente está sempre estudando também. E, professora, você também é professora do programa de pós-graduação, né, aqui do DEF, em sustentabilidade socioeconômica ambiental. Então, quais temas de pesquisa que você acredita que vai ganhar mais força ali ao longo dos anos, dos próximos anos? Então, aí só te corrigindo. Esse programa de pós-graduação em sustentabilidade é na UFOP. Eu sou colaboradora lá. E aqui eu tô co-orientando, então não sou ainda docente permanente. Ah, tá. Mas eu co-oriento aqui. Então, Sim. aí tem essa questão, que são várias áreas que eu tô atuando. Então, na parte lá de sustentabilidade, o que a gente tem visto, meus 2 orientados lá estão trabalhando com responsabilidade social, socioambiental de empresas. Então, essa é uma área que eu tenho atuado mais lá, né? Como é que essas empresas, elas desenvolvem a parte, não bem desenvolve a parte socioambiental, mas elas falam, né, elas reportam que elas têm práticas sustentáveis, na parte social, né, o social que a gente está focando, mas como é que a gente prova isso, né? Então, assim, tem alguns indicadores que a gente consegue verificar. Esse é um ponto, porque do ESG, o S ainda é o mais, tadinho, o menorzinho, né? O menos estudado. Às vezes a galera acha que é só fazer um trabalho com a comunidade, não é isso, né? Então lá é mais a parte de socioambiental mesmo, que é uma questão do programa. Dentro do DEF, já aí eu tenho atuado tanto na parte de avaliação de impacto, né? Então, eu trabalho com alunos que pesquisam avaliação de impacto ambiental do setor florestal. Aí eu dei esse exemplo do Mato Grosso do Sul, né? A diferença de Minas e Mato Grosso do Sul é uma orientada minha. E também na parte de recuperação de áreas degradadas, entendendo, né? Vendo quais são os melhores indicadores para ver o sucesso de um processo de recuperação. Não, que interessante. Eu não sabia que a parte, né, de sustentabilidade socioeconômica e ambiental você fazia na UFOP. Isso, eu sou colaboradora, porque aí como a minha formação é muito multidisciplinar, e aí eu também acabo que eu, né, com essas parcerias fora também, então tento pesquisar, eu gosto de pesquisar muitas coisas, né, e aí surgiu essa demanda, né, na UFOP, eu sou ex-aluna lá, né, fiz mestrado lá, surgiu esse convite, e aí eu vou atuar, né, e aí eu acho que no próximo, eu me cadastrei recente, já tinha passado o edital. Eu acho que no próximo edital eu devo entrar também com a parte de RAD, a parte socioambiental de RAD. Que bacana, professora. Muito bacana mesmo. E lá é mais a parte de mineração também, mas... É mais ativa lá. Isso, que é da UFOP, né? Sim, Que a gente chama, né? Que ele é reconhecido, né? sim. E aqui na UFV é a parte mais de agrárias, então fico aí nesse meio termo. Multidisciplinar. Muito multidisciplinar. Eu gosto de falar que eu me meto em todas as áreas, mas é porque é muito legal, assim, poder colaborar com gente de outras áreas também. Sim, mas dá para perceber, né? Desde da sua formação, você fez 2 cursos ao mesmo tempo. Sim, Você gosta, né? eu gosto. E para finalizar, né, esse mês dedicado aos professores que transformam o setor florestal, o que significa para você ser professora da UFV e contribuir para formar os profissionais, né, que vão atuar ali em prol dessa sustentabilidade? Ai, que pergunta bonita, né? Eu me sinto muito orgulhosa porque, como eu te falei no começo da entrevista, do podcast, da nossa conversa, enfim, é um sonho. Ser professora sempre foi um sonho meu. Então, assim, no ensino médio, eu sabia que eu ia fazer mestrado e doutorado, sabe? Então, assim, estar aqui hoje é a realização de um sonho. Para além disso, a UFV tem uma estrutura que, assim, eu falo muito pros meninos, gente, vocês não têm noção do lugar que vocês estão. E eu digo que eu passei por 5 federais, né? Tanto como aluna, né? Também fui professora substituta em universidades também. Então, eu não poderia estar num lugar melhor. E o DEF é muito bom de trabalhar. Então, assim, tenho colegas muito legais. É um curso que o departamento, né? É um departamento super tradicional.
mas que está antenado no que está mudando, sabe? Eu acho isso. E essa conexão com as empresas, né? Não só com as empresas, hoje também eu trabalho junto com prefeituras também, né? A gente teve um projeto de diagnóstico socioambiental lá em Ubá, a gente está com um projeto, talvez comece em Cataguases. Eu acho isso da UFV muito legal, de ter essa relação com os outros setores também, né? Então a gente não fica aqui, sabe, não, ai, só a gente nessa torre aqui pesquisando e publicando artigo. Não, eu vejo que aqui as coisas são aplicadas, sabe? E isso, nossa, eu sempre falo, assim, quando eu falo da minha experiência, né, como professora, como eu falei, estou aqui, é a realização de um sonho, mas eu não poderia estar num lugar melhor. Então, assim, eu sou muito grata, né, e sou muito orgulhosa, né, de estar aqui, de fazer parte desse time. Sim, e a gente é muito feliz por ter você aqui com a gente, né, também. E para a gente finalizar, um conselho para você dar para os futuros engenheiros florestais que vão atuar no setor da sustentabilidade. Qual conselho que você dá para esses futuros alunos, ingressantes? Olha, eu acho que estudem. O conselho que a professora vai dar, estudem. Mas eu acho que nunca percam esse olhar para o todo, para a sociedade. Entenda o papel de vocês dentro da sociedade, né? Então, assim, como engenheiros florestais, né, atuando, sei lá, no setor florestal, mesmo na empresa do setor florestal, numa consultoria ambiental, no órgão ambiental. Então, assim, eu acho que nunca deixar de lado a sociedade. Parece meio clichê, mas assim, a gente tá a serviço também dela, sabe? Então, sempre ter esse olhar. Não só quem quer trabalhar na parte de ambiência, todos vocês aqui. E eu acho que esse é meu papel na disciplina de avaliação de impacto ambiental. Mesmo que não saia, não vou trabalhar diretamente no setor de meio ambiente de uma empresa, mas vai sair, eu falo, vocês não vão passar vergonha, não sabem o que é o básico do meio ambiente. Então, acho que é importante, é isso. Certo? Certíssimo. Eu tinha falado anteriormente que era a última pergunta, mas eu não me aguentei, tive que fazer mais. Tudo bem, pode. Aqui a gente sabe, você sabe, Giovana, você foi minha aluna, você sabe que eu gosto de conversar. Então, professora Emanuele, muito obrigada por essa conversa que a gente teve e por trazer, né, uma reflexão tão importante sobre essa parte de ambiência para a gente, essa parte de sociedade, né? Essa área também que nos lembra o quanto o equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente é essencial para o futuro, né, das florestas, o futuro da engenharia florestal. Sim. E para você que nos ouve, não deixe de conferir também o próximo episódio da série sobre manejo com o professor Carlos Torres, que trará também uma das grandes áreas da engenharia florestal. Até o próximo CIF Podcast.